Então, vamos tentar entender essa frase de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que a gente pode entender de pobre de espírito? Será que essa palavra tem o mesmo sentido hoje que tinha 2000 anos atrás, com todas as traduções que tiveram? Provavelmente não. Mas vamos tentar entender, dentro do contexto do pensamento cristão, do pensamento de Jesus, que é um pensamento ele é cheio de camadas, ele não é fácil de ser interpretado. As pessoas precisam expandir a consciência para entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Tanto é verdade que as palavras deles estão sempre atuais, são sempre atuais, né? Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque Jesus falava do que exatamente? Falava de uma coisa única, que é a verdade universal. E o universo tem a sua verdade. E ele não vai mudar essa verdade em função da nossa ignorância, do nosso desentendimento. Ele vai continuar tendo a sua verdade, os seus princípios. E é isso que ele veio nos trazer. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vejam, eu vejo muita gente dizendo assim: felizes os pobres de espírito. Não, bem-aventurados não tem nada a ver com pessoa feliz. Bem-aventurado não é uma pessoa feliz. Se eu ganhar na lota amanhã, na Mega Sena, eu sou uma pessoa feliz. Certo? Bem-aventurado não é isso. Bem-aventurado é uma pessoa realizada. É uma pessoa livre. Então, bem-aventurado é uma pessoa que a gente tem que partir desse princípio. É uma pessoa que já se libertou. Se libertou do quê? Se libertou da dor, do sofrimento, do medo, da angústia, dos desejos, dos sonhos. Ele encontrou a realização, a iluminação. Uma pessoa que chegou no ponto máximo de realização, um espírito que alcançou o seu estado de perfeição. Então, bem-aventurado. Então, os pobres de espírito são pessoas bem-aventuradas. E delas é o reino de Deus. Então, o que é pobre de espírito para Jesus? O que ele quis dizer com isso? Pobre de espírito é uma pessoa que já se desapegou, já se livrou de tudo aquilo que precisava se livrar. Já se livrou principalmente de uma coisa que nós temos muita dificuldade de nos livrarmos. Já se livrou das certezas, das convicções. E a nossa vida é regida por certezas, por convicções, por conceitos. Então eu desenvolvo dentro de mim uma convicção de determinada coisa, e aquilo é a matriz de todo o meu comportamento, de todas as minhas reações, de toda a minha resposta emocional, de toda a maneira como eu interajo com o mundo, com as pessoas e comigo mesmo. Existe uma convicção por trás disso. Eu tenho a convicção de que naquela comunidade, naquela favela, só tem bandido. Isso se transforma numa certeza para mim. Isso vai organizar todo o meu pensamento, toda a maneira de me lidar com isso. Eu vou ter medo de passar naquela rua, eu vou ter medo de interagir com pessoas que moram naquela comunidade, eu vou ter uma série de coisas em função de uma convicção que existe dentro de mim. Então, nós somos regidos por convicções, por certezas. Bertrand Russell, um filósofo inglês, ele dizia o seguinte, olha que frase interessante. Ele dizia o seguinte: o mundo é um lugar interessante, onde as pessoas inteligentes
estão cheias de dúvidas e os estúpidos cheios de certezas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Nós temos que escolher em que lugar nós queremos estar. Do lado das pessoas inteligentes ou das pessoas estúpidas, que agarram, que abraçam conceitos, ideias, que estão refratárias a qualquer possibilidade de mudança, de crescimento, de rever padrões, de conceitos, de se renovar, de crescer. Porque aquilo que você não muda, aquilo que você não renova, envelhece e se estaciona. O exemplo disso, a gente falar em endurecer, o exemplo disso está na Bíblia. A mulher de Ló. Mulher de Ló. Abraão, vamos começar a história, vou contar a história da mulher de Ló. Abraão estava num daqueles bares ali da Palestina tomando uma cerveja. Aí passou Deus e virou: oi, Abraão, tudo bem? Tudo bom. Abraão, tem uma coisa para te dizer. Fala, Deus, o que é que você quer me falar? Abraão, eu vou destruir de vez, acabar com tudo, com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão levou um susto, mas são centenas de pessoas, você vai acabar com aquele povo? Vai acabar com aquele povo. Mas e se tiver 50 pessoas justas lá? Se tiver 50 pessoas justas lá, eu não acabo. Mas se tiver 40? Se tiver 40, eu não acabo. E se tiver 30? Se tiver 30, eu não acabo. E se tiver 10? Se tiver 10, eu não acabo. Eu fiz o bate-papo de Deus com Abraão. Ele acabou, ó, com Sodoma e Gomorra. Mas tinha uma pessoa justa lá. Era Ló. Aí ele mandou os seus anjos avisar Ló: ó, sai da cidade que o bicho vai pegar. O homem está bravo, vai tacar fogo em tudo. O Ló catou a mulher, catou os filhos e foi embora. Aí os anjos ainda falaram: tem outra coisa, Ló. Quando você sair, não olha para trás. Se você olhar para trás, vai ficar ruim para você. Ele pegou os filhos dele, olhou para trás e foi embora. Para que ele estava saindo da cidade, a mulher dele, curiosa, olhou para trás. E virou uma estátua de sal. Então, o que é essa historinha quer contar, esse mito que conta na Bíblia? É o que acontece com todos nós. Nós endurecemos quando vivemos olhando para trás, agarrados a velhos pensamentos, conceitos, com dificuldade de querer mudar, de querer desconstruir, de querer pensar de forma diferente, de querer enxergar o mundo sob outra perspectiva, de desconstruir conceitos de que esse ali é assim, lá é aquele lá, as pessoas são assim, aquele outro é isso, aquele outro é aquilo. Está tudo pronto dentro da gente. Nós somos preconceituosos. Olha que palavra. Preconceituoso, tem um conceito pré-estabelecido. Né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados, os pobres de espírito, são aqueles que já se livraram de conceitos, são aqueles que já se livraram das certezas, são aqueles que têm o espírito livre do apego à ideia, a conceitos, a valores, a padrões, a coisas, a pessoas, a situações, a desejos. São pessoas que conseguiram se desapegar. E isso tornou-as pobres de espírito. Uma pessoa rica de espírito é uma pessoa rica em valores, em conceitos, em tradições, em honra, em orgulho, em vaidade, em poder. Essas pessoas não vão ver. Porque o poder é uma armadilha terrível, gente. É o pior vício da humanidade, é o poder. As pessoas têm um vazio dentro delas. Todos nós temos. O Adler, um dos discípulos de Freud, ele acabou rompendo com Freud por causa disso. Porque Freud dizia que o motor da psique era a libido. Ele falou: não, o motor da psique não é a libido.
O motor da psique é um sentimento de inferioridade que todas as pessoas têm. E elas buscam o poder para conseguir suprimir essa sensação de inferioridade. Então, as pessoas passam a vida inteira tentando se convencer de que não são inferiores. Estou errada, doutora? A nossa amiga psicóloga. Deve ter estudado isso recentemente na faculdade, não é isso? Então é isso. Nós vivemos assim. Nós vivemos querendo dar um sentido para a nossa vida. A gente está aí nessa armadilha de querer buscar o poder. Só que o poder é um vício. Quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Veja o que está acontecendo, por exemplo, né? Só se fala nisso. Essa elite global aí, né? O caso do Epstein, né? Jeffrey Epstein. Essa elite global tem tudo. Tem poder sobre tudo, tem dinheiro que não sabem onde colocar, tem tudo, mas são insaciáveis. Eles precisam transgredir limites para mostrar que eles são mais poderosos do que os princípios morais, do que regras, do que tudo. E acabam naquilo que tem, que todo mundo sabe. Eu não vou ficar aqui reproduzindo, que ia estragar o ambiente. Não é verdade? Então é assim, o poder tem essa coisa. A pessoa pobre de espírito é a pessoa pobre de poder, pobre de apego. Entendeu? Pobre. Talvez a palavra nem fosse pobre, porque eu não gosto dessa palavra. Mas uma pessoa que está desprovida. Olha, desprovida de coisas inúteis. E existe um princípio na natureza, que todas as vezes que eu falo isso, as pessoas ficam horrorizadas. Eu tenho que falar. Nós não viemos aqui para ganhar nada. Nós viemos aqui para perder. O que a gente ganha, em qualquer situação, seja do lado de fora, do lado de dentro da gente, tudo que a gente ganha nos escraviza. Tudo que a gente perde nos liberta. Ah, eu ganhei honra, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Tornou-se escravo de todas essas aquisições. Agora, eu perdi. Você se libertou. Porque as coisas estão cheias de valor dentro de você. Quando você tira valor, quando você se desinteressa, quando você solta, quando você larga aquilo, quando você, enfim, se desidentifica com esse passado, com essa coisa que as pessoas insistem em arrastar, o que me fizeram, o que eu sofri na infância, as humilhações, as traições, o que fizeram para mim, a pessoa arrasta esse passado. Quando você tira a importância disso, quando você tira interesse em tudo isso, quando você se desidentifica de tudo isso, você se liberta. Isso é uma coisa óbvia, que eu não queria nem estar falando aqui, mas é profundamente libertador. Por isso que o perdão é tão poderoso, porque o perdão é libertador. Perdoar é tirar a importância, tirar significado. Você vai até lembrar daquilo que aconteceu, mas aquilo não vai significar nada para você. Não vai ter mais nenhuma carga afetiva. Não vai te machucar. Você vai ver que você é apenas um evento qualquer de algo que aconteceu. Mas enquanto estiver carregado de importância, de combustível emocional, de raiva, sabe, de coisa que você não conseguiu soltar, aquilo continua vivo, apodrecendo e te endurecendo, igual fizeram com a mulher de Ló. Você fica preso no passado. Jesus dizia em Lucas, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Jesus dizia muita coisa, porque está nas Escrituras. Nós não temos que olhar para o passado, nós temos que olhar para o presente e nem para o futuro. Não tem que se preocupar com o futuro. Só aqueles que não têm fé em Deus é que ficam preocupados com amanhã, com aquilo que vai acontecer, com o que comer, com o que vestir, onde vou morar. São as pessoas que não têm fé. Porque Deus, ele sabe exatamente o que a gente precisa e nos entrega exatamente dentro da nossa necessidade. Aquilo que é próprio para o nosso crescimento, desenvolvimento, expansão. Ele quer, você acha que Deus quer o pior para nós? É óbvio que não.
Tudo aquilo que incide sobre nós é para o nosso bem. É que a gente não entende isso. Infelizmente, a gente está analisando a coisa de uma forma muito curta, rasteira, cartesiana, pequena. A gente não consegue expandir isso e pensar de uma forma mais ampla, entender o contexto, a lógica universal por trás de tudo aquilo que envolve a sua existência, a existência da tua família, das pessoas que estão ao teu redor, do mundo. Por que determinadas situações acontecem com determinadas pessoas? Não existe vítima, não existe algoz, existe o que é e o que precisa ser, porque faz parte de um jogo cósmico, um jogo de ajuste constante. Você vai esticar a corda para o mal, você vai ter a consequência disso. Então façam o bem, amem, se desapeguem, procurem se livrar de pensamentos endurecidos, enrijecidos, anacrônicos, ultrapassados, crenças que não servem para nada, sabe? Noções e conceitos de determinadas coisas que só te distanciam do seu processo de libertação, para você poder olhar para o mundo de uma forma mais tranquila, amena. A gente tem exemplos disso, de pessoas que são assim, que passam pelas nossas vidas, pessoas que são leves, soltas, descontraídas. Eu tenho certeza que vocês têm esses exemplos. Já conheceram pessoas assim. Entendeu? Então, tomemos essas pessoas como exemplo. Porque o exemplo, ele ensina muito mais do que 1000 discursos como esse que eu estou aqui fazendo. A gente aprende muito mais diante. O pai educa muito mais o filho quando ele dá bons exemplos do que 1000 toneladas e toneladas de conselho. Então, a gente tem que ser a paz que a gente quer ver no mundo, a gente tem que ser a alegria que a gente quer ver no mundo, a gente tem que ser o amor que a gente quer ver no mundo. A gente tem que ser aquilo que a gente quer ver. E não esperar ver aquilo que nós não somos, porque isso não vai acontecer. O mundo só reflete o seu próprio ser. Você vai ver aquilo, você vai qualificar aquilo que você está vendo com aquilo que existe dentro de você. Então, se você enxerga a maldade no mundo, é porque essa maldade existe em você, sob forma de preconceito, de certeza, de perspectivas equivocadas da realidade. É você que vai problematizando tudo e se coloca depois na condição de vítima. Então, a gente tem muito, muito, muito o que fazer nesse processo. E o caminho é esse, é buscar essa pobreza do espírito. Só isso pode nos libertar, nos tornar pessoas bem-aventuradas e, consequentemente, permitir que a gente possa ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não está fora, não está ali, não está lá, não está acolá, já está dentro da gente. Você já é o reino. Você já é aquilo que você busca. Você já é o Deus que você... Aliás, esse é o único Deus que você vai conhecer. Se existe outro, a gente precisa de faculdades que ainda não tem. A gente precisa passar por um processo de evolução que inclui a gente ir para planetas muito mais evoluídos, desenvolver faculdades que nós não temos ainda para entender Deus. Então, sejamos esse Deus. É o mais próximo de Deus que nós podemos chegar dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não está ali, não está lá, não está acolá. Então, se a gente quiser reconhecer, esse é o nome, não vamos conhecer, nós temos que reconhecer, conhecer a nossa essência, conhecer aquilo que nós já sabemos intimamente que somos, daquilo que existe de divino em nós, de eterno, de indestrutível, incontaminável, perfeito. Não existe imperfeição no ser humano. Como é que você vai dizer que o ser humano é imperfeito se ele é Deus? Isso é uma heresia. Dizer que alguém é imperfeito, não. A mente dele pode estar envolvida com identificações ilusórias de uma vida, de um corpo, de um personagem, mas na essência dele, não.
Na essência dele, o mesmo que existe lá, existe aqui. O mesmo Deus que existiu, existe no Madre Teresa de Calcutá, no Rio, no Mao Tse Tung, em todo mundo. Não importa o que a pessoa fez ou não fez, na essência é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que sempre teve ali. Então a gente tem que tirar um pouco essa identificação grosseira que a gente tem, que a gente desenvolve com a matéria, e buscar uma identificação mais profunda no espírito. E não é fora, é dentro. Quando a samaritana falou, Senhor, onde é certo adorar a Deus? Aqui no Monte de Genezaré, onde os samaritanos adoram, ou lá em Jerusalém, no templo dos judeus? Jesus falou, nem aqui, nem lá. Haverá um momento que nem aqui e nem lá. Porque Deus é Espírito. E você só vai poder adorar Deus em Espírito e verdade. Palavras de Jesus. Se Deus é Espírito, nós temos que adorar o quê? Não é o nosso Espírito? Não é aqui que a gente tem que buscar? Deus não é na verdade. A verdade não tem nada a ver com crença, com aquilo que é que você acredita, com as suas convicções, com as suas certezas, com a sua programação mental. Isso não é verdade. Isso é uma doença. Isso é uma disfunção que você desenvolveu ao longo de milênios e milênios de programação mental. Você tem que desconstruir tudo isso. Deixar de achar que igreja A está certa, igreja B está certa, filosofia A está certa, psicologia B está certa. Não. A verdade é você. Está dentro de você. Busque, reconheça, desconstrua, olhe para o que você é, investigue, faça perguntas que você nunca fez e perceba que o que existe dentro de você é muito poderoso. Não pode ser dominado. Aliás, todas essas teses religiosas, filosóficas, só servem para nos dominar, para nos programar, para nos escravizar. E se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa liberta, e não escrava, tem que começar por aí. A desconstruir todo esse monte de conceitos, de certezas que você construiu dentro de você, que as respostas já estão lá. E elas vão surgir de dentro para fora. São insights que a gente vai ver. São percepções óbvias e lógicas que vão surgir e você fala, então é isso. Você não precisou ler num livro. Você não precisou ouvir de ninguém. Isso veio de dentro. Isso veio uma verdade que surgiu dentro de você e abriu uma porta que não existia. Abriu uma janela que estava fechada e você ali a sua mente muda, a sua consciência se expande. Então toda mudança e transformação vem de dentro, a partir de um processo natural. É a natureza agindo, gente. Não adianta eu querer pegar o Fábio, violentar a consciência dele e fazer, Fábio, acredita nisso, não. Isso vai ter que surgir de dentro dele, no tempo certo. É a natureza que está agindo. Não adianta olhar para uma manga no pé e falar, amadureça, manga. Amadureça, que eu quero comer você, manga. Não vai adiantar. A natureza tem o tempo certo de promover a maturação daquela fruta. E com o ser humano é a mesma coisa. Cada um está num tempo. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro como irmão, entender que cada um está dentro do tempo, dentro do processo, cada um está dentro de um estágio. Isso é muito bonito. Deus, além de sociedade, nos colocou juntos para que os mais adiantados ajudem os mais atrasados e assim por diante. Tá certo, gente?